o nosso tema corporeidade, né? A gente vai seguir esse livro do Leloup, e esse primeiro capítulo ele vai falar dos estados de consciência, né? Então ele não fala exatamente de uma parte específica do corpo, mas ele vai falar do corpo como um todo, né? Relacionando o corpo ao ser, né? E é interessante que ele coloca esse ser em maiúsculo, né? Porque, na realidade, esse ser somos nós, mas também essa dimensão de sacralidade, né? Esse ser que se conecta com a totalidade, esse ser, nós, como diz o Rolando, filhos das estrelas, né? Que somos pó de estrela, que somos parte de uma totalidade maior, né? E que essa totalidade tem um caráter divino, um caráter sagrado, né? Então, o quanto, através do que a gente chama corpo, né, nós estamos conectados a esse ser. Por que eu falo isso, faço essa pergunta? O quanto a gente, como corpo, tá conectado com essa sacralidade? Porque, assim, historicamente, né, se a gente olhar um pouquinho a história da humanidade, a gente vai ter uma construção paulatina à medida que a gente vai construindo a história da civilização, né, a passagem do período que a gente chama de pré-história para a Idade Antiga e depois para a Idade Medieval, a Idade Média, né? Então, a gente vai ver que ao longo da nossa história, da história humana, a gente vai construir, né, um processo de dissociação em nível corporal. Tá? Eu não vou explicar todo esse processo, tá? Se vocês quiserem uma leitura onde tem essa explicação, principalmente da passagem da da pré-história para a Idade Antiga, né? O último livro que eu escrevi, que é o que estou escrevendo ainda, mas ele está o primeiro volume do livro, né? Ele vai tratar justamente dessa passagem. Ele trata, na realidade, é um livro que está tratando sobre a questão das relações de gênero, mas ao longo do processo que eu fui escrevendo ele, eu vi que eu também estava falando da questão da corporeidade, né? Porque é impossível de se trabalhar sobre a questão gênero sem falar de corporeidade, e na realidade o livro acabou fazendo um percurso também sobre essa relação de cada um de nós com o nosso corpo, né? E daí por que eu falo de antagonismo medieval? É porque esse processo histórico e paulatino de construção de uma dissociação em nível de corpo, né? De a gente conseguir essa incrível façanha que é de se dissociar do nosso próprio corpo, né? Porque é uma coisa muito estranha isso, se a gente pensar bem, né? A gente conseguir se dissociar do próprio corpo, né? E na realidade isso vai se agonizar ao máximo, né? Na Idade Média, porque então na Idade Antiga ainda existia uma noção, né, nos cultos pagãos, eles tinha muito uma noção de prazer, né, e da corporeidade como fonte de prazer. Então, mesmo que paulatinamente, em nível filosófico, foi se construindo uma dissociação, né, principalmente pela questão da filosofia grega, né, então, essa dissociação entre o que é esse mundo cotidiano e esse mundo ideal, né? Que a metafísica vai falar, né? Principalmente Platão foi quem introduziu esse tema, mas o que a gente vai ver assim na Idade Média que com o cristianismo, né? Isso vai se agonizar de uma forma incrível, né? Então, se a gente pegar a mensagem original do cristianismo primitivo, né? A gente vai ver assim que essa dissociação ela não existe ainda de uma forma tão forte como na Idade Média,
né? Então, o que que acontece? O cristianismo, no cristianismo existia, no cristianismo primitivo, né, existia, sim, uma, uma crítica muito forte à forma como especialmente o Império Romano, né, vivia a questão da sexualidade, né, de uma forma muito licenciosa, muito extravagante, né, então existia essa crítica. Mas o cristianismo primitivo ainda tinha uma questão não diretamente de repressão da sexualidade, né? Eles tinham assim digamos, uma orientação no sentido de que as pessoas deveriam se dedicar mais ao trabalho e à oração, né? Mas não tinha uma coisa tão dissociada como o que vai acontecer na Idade Média. Então, o que acontece na Idade Média, né? A partir de Constantino, né, do imperador Constantino, que ainda não é a Idade Média, é o final do Império Romano, né, o último período do Império Romano, onde o Império assume a Igreja Católica, né, cria a Igreja Católica na realidade, porque o Império assume o cristianismo como religião. Aos poucos, não é um processo que se dá assim imediatamente. Constantino, ele se converte ao cristianismo e depois, então, ele vai fazer uma jogada de mestre, né? Onde ele vai transformar os cristãos em colaboradores, quando os cristãos faziam uma crítica muito forte ao império, né? Então, o que acontece? Aí, nesse período, existe uma série de pessoas da elite, né, que começam a trabalhar uma modificação dessa ideia original, né? Essas pessoas tinham uma orientação filosófica neoplatônica. Tá? O neoplatonismo ele tem uma coisa desse antagonismo entre corpo e alma muito forte, e eles vão influenciar muito o cristianismo. Tá? Então, existe no clero que vai se formar dentro da Igreja Católica, esse clero ele está muito ligado às relações de poder em Roma, né? E ele vai se tornando muito poderoso. E ele vai, aos poucos, vai ter filósofos muito importantes católicos, né? Que vão mudar a ideia original de um nível muito forte, vão mudar de um nível muito forte. E vão criando é uma sociedade que vai se criando muito antagônica, né? Então, existe um antagonismo entre Deus e o homem, um antagonismo entre mulher e homem, e o antagonismo que vai imperar nisso é o antagonismo entre corpo e alma, né? Então, corpo e alma vão estar dissociados, né? E nesse sentido, o que é o corpo, né? Ele, no sentido medieval, né, onde surge essa questão de uma forma muito, muito antagônica, é uma caixinha para a alma. É um lugar, né, o corpo é um lugar onde a alma habita, e é um lugar muito perigoso. Né? A questão, essa palavra diabo, né, que ela significa justamente dividir, né, separar. Então, o que a gente, o que surge nesse período é justamente uma visão muito negativa da sexualidade, uma visão muito negativa do corpo. No mundo medieval, todas as necessidades fisiológicas são um problema, né? E principalmente a sexualidade. Então, toda essa coisa que vai entrando e se corporificando, né? Porque existiam os ascetas que negavam completamente de viver a sexualidade, né? Mas o que existe é que esse entorno que vai se formando na Idade Média, ele vai se corporificando no sentido de que mesmo as pessoas que que praticavam a sua sexualidade começam a praticar com vergonha e com medo.
e com culpa. Então, essa relação com o corpo, né, aí ela vai passar uma modificação muito forte, né? E é interessante porque essa modificação, ela nos atinge ainda hoje, né? Porque muitas vezes a gente vive a questão da corporeidade, a nossa sexualidade, o contato com as nossas necessidades mais profundas, mas isso vem com culpa, né? Então, a sexualidade começou a, a se transformar em um problema, né? E por que a gente liga por que eu estou ligando, né, a questão da sexualidade ao corpo e o que eu vou chamar de corporeidade, né? Porque, na realidade, a gente não pode separar essas coisas, né? Então, o corpo é fonte de prazer, né? Nós somos o nosso corpo, e o corpo, ele é sagrado, né? Ele tem uma sacralidade. Se o ser é sagrado, o corpo é sagrado, porque as coisas não podem ser dissociadas, né? Tudo que vocês são, cada um de vocês, passa pelo corpo, né? Então, quando a gente tem a noção de espiritualidade, essa noção de espiritualidade, ela não pode estar dissociada do corpo, né? Não existe um espírito sem um corpo, né? Esse espírito, ele vive desse corpo, e por isso a noção de corporeidade. Então, quando eu falo que existe uma memória, né, o nosso corpo é um corpo histórico, né? Por exemplo, a gente vive esse momento, tudo que a gente está vivenciando hoje, né? E é interessante a gente perceber que o que a gente está passando hoje com a questão desse isolamento, né? Ou mesmo, por exemplo, o Álvaro diz, eu não estou em isolamento, eu estou indo para a rua. Mas o medo, né? O medo de ir para a rua, tudo isso que a gente está passando faz parte de um contexto histórico. Nós estamos mergulhados dentro da história, né? A história, ela nos marca em nível corporal, né? Não, a gente não vive isso com uma coisa separada, é o meu espírito que está vivendo isso. Não, nós vivemos corporalmente, né? Isso nos marca em nível de ser, o ser que nós somos, de uma forma muito profunda. Então, dentro da nossa experiência corporal, existe a experiência corporal de todos os nossos antepassados, né? De toda a geração da vida. Então, cada uma das nossas célulazinhas, pequenas célulazinhas, elas, os ancestrais dessas célulazinhas são pequenas bactérias, pequenos seres unicelulares que ainda existem, mas houve um tempo na história da Terra, né, onde só existiam estes seres. Então, tudo isso, toda essa mensagem, né, ela vem através de uma evolução da vida e chega até nós nesse corpo, né? Esse corpo que, na realidade, ele é o resultado de toda essa evolução. E essa evolução não é uma evolução de caixinhas, né, onde o espírito vai entrando e saindo. Não, ela é uma evolução de uma totalidade que se chama vida, né? E que vai se construindo e vai se manifestando como um corpo total, né? Um corpo que se chama vida. Então, a corporeidade e a vivência, tudo que a gente vive é através do nosso corpo, né, pessoal? Então, não tem como dissociar. Por que não tem como dissociar? A gente percebe quem nós somos, percebe o que a gente vivencia através dos sentidos. Possivelmente o mundo não seja somente o que a gente absorve através dos sentidos, mas nós, seres humanos, temos 5 sentidos e é através desses 5 sentidos que a gente percebe o mundo, que a gente se localiza, que a gente entende o mundo e que a gente aprende. Então, esses 5 sentidos são muito preciosos. E eles são corporais. Em cima desses 5 sentidos, a gente tem a emoção.
É aquilo que a gente sente, aquilo que a gente reage em cima das coisas que a gente percebe através desses sentidos. A emoção, ela parece alguma coisa, a gente pode imaginar que a emoção é uma coisa subjetiva, é uma coisa que não tem a ver com a corporeidade, mas ela tem a ver com a corporeidade. Cada emoção que a gente sente, a gente dispara uma série de hormônios e neurotransmissores. Então, só existe a emoção por causa do corpo. E o nosso corpo fala. Ele fala o tempo todo, em cima dos nossos desejos, das nossas necessidades. Então, nós somos seres que têm muitas necessidades, muitos desejos. Às vezes a gente não consegue ouvir, ou não consegue validar o que a gente sente, o que a gente deseja. Né? Hoje a Amanda estava falando a questão, a gente está pensando em viver em outro lugar. Né? Mais de uma pessoa falou sobre isso, né? Que está pensando em viver em outro lugar. Isso surge, esse sentimento, essa vontade surge em algum momento, né? Em cima de sensações, de uma história pessoal. E é importante a gente validar o que a gente sente. Quando a gente começa a não validar o que a gente sente, não ser coerente com o que a gente sente, aí a gente começa a adoecer. O adoecer, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, ele seja justamente uma linguagem corporal, né? Uma comunicação do corpo dizendo, olha, tu não está me ouvindo. Existe uma dissociação aqui. Claro que às vezes a gente adoece num nível que se torna irreversível, não é simplesmente haver a consciência de por que eu adoeci que me faz curar. Né? Mas o que faz eu não adoecer, né? É justamente essa percepção muito apurada dessas necessidades, né? Desses desejos, que às vezes são coisas muito básicas, desde de como eu alimento, desde as relações que eu quero construir. Então, uma coisa que eu falo muito, quem faz aula comigo, assim, sabe, né? Eu coloco muito, assim, essa questão com o que eu me alimento, né? E aqui eu não estou falando só do que eu como, né? De comida, mas eu estou falando de todos os alimentos. Então, a biodança, ela tem 3 perguntas que são básicas, né? Que é onde eu vivo, se eu vivo onde eu quero viver, né? Se eu vivo com quem eu quero viver e se eu faço o que eu quero fazer, né? Então, essas 3 dimensões do ser, que é o fazer, o amar, o estar, né? Então, essas dimensões são profundamente significativas, elas têm a ver com uma nutrição. Então, as relações humanas com as quais eu vivo, as pessoas com as quais eu vivo, elas são nutridoras ou não, elas podem ser também tóxicas. Né? O lugar onde eu vivo, ele pode me nutrir profundamente, mas ele pode me adoecer também, ele pode ser tóxico também. O que eu faço, tantas vezes as pessoas têm atividades somente para sobreviver. Né? E muitas dessas atividades são tóxicas. Né? São tóxicas por quê? Porque eu não gosto de fazer, porque não me dá nenhum prazer, porque não tem nenhum significado para mim, a não ser ganhar dinheiro. Né? Então, acaba a pessoa adoecendo por causa disso, porque o significado que tu faz enquanto realização desse ser que tu és, né, é necessário para que tu te nutra, né? Que exista uma nutrição nesse sentido. Então, nós podemos entender o corpo, né, como um templo sagrado, é uma coisa que o Leloup acaba esse capítulo falando, né? O corpo é um templo sagrado. Então,
ele não é uma caixinha onde vive a alma ou vive o espírito, né? Ele é um local sagrado, ele é um território sagrado. Cada partezinha do nosso corpo é um território sagrado. Ao longo do, do, do nosso percurso, a gente vai, então, a partir do próximo encontro, né, visitar cada parte desse território sagrado, essa cartografia sagrada, né, esse mapa maravilhoso que é o nosso próprio corpo.